licença. Paz para os irmãos. Eu achei aqui interessante o versículo 3 que fala: e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Aqui eu achei que foi uma atitude do leproso que ele manifestou assim uma fé, né, uma fé viva para com Cristo ali, que ele fala, Jesus estendendo a mão, né, ele comentou, fez um comentário sobre que ele gostaria de ser limpo, né, e manifestou a fé, deixa eu ver, dizendo, quero ser limpo. Foi o próprio, né, leproso que falou isso, né, quero ser limpo. Aí tem uma outra comparação aqui, sobre a citação do filho, né, do centurião, né, que ele manifestou uma fé mais viva ainda, né, pode ser dito assim que ele falou que tinha um filho, né, não é isso? Falou que tinha um filho em situação difícil e ele manifestou uma fé crendo que Jesus realmente, né, por ele ter ouvido muitas vezes falar dos feitos de Cristo, aí ele creu. Aí tem uma palavra que diz que o vais, né? E acho que está escrito aqui em algum lugar, que o filho dele já estaria em perfeita condição, curado. Então uma diferença aí bem viva. Então esses dois, o que elas nos ensinam sobre a fé para nós hoje? Confiança. Pastora, uma diferença entre a atitude dos dois também, que eu acho legal, que é o seguinte: o leproso pediu para ele, o centurião pediu para alguém. Então, muitas vezes, Deus levou em consideração a fé do centurião não para curá-lo. Jesus podia ter falado assim, olha, a fé é sua, mas eu vou curar você. O que você quer que eu te faça? Porque fazer para os outros eu não faço não. Com a sua fé. Então, olha como é importante, olha como Deus leva em consideração a minha fé para curar quem nem sequer com ele, diante dele estava. Aí é o caso do intercessor. Cara, é muito louco, velho. Muitas vezes fala assim, mas será que a pessoa merece? Será que a pessoa quer? Será que... Mas nós não temos que fazer essa pergunta. Nós não temos que fazer, nós temos o que fazer. Perdão, irmão. Eu acho interessante, se a gente caminhar um pouquinho, pastor, não sei se eu vou sair um pouquinho do seu texto, mas se a gente seguir mais para frente, eu acho que uma coisa que eu percebi nesse texto que a senhora leu é que Jesus tocou e curou, né? Ou então mandou alguém tocar e curar. Quando a gente segue mais para frente em Mateus 9, que fala sobre a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, ela toca. Né? E a fé dela, nós estamos falando de fé, né? A fé em tocar Jesus a cura. Então eu acho que muitas vezes hoje nós estamos dando esbarrões em Jesus. Gostei dessa palavra. A gente tropeça em Jesus, dá esbarrão, dá tranco, mas efetivamente tocar em Jesus, acho que é o grande X da questão. Deus pode te tocar e curar, mas você pode também tocá-lo, e dele vai sair o poder. Amém. Olha como é gostoso, nós estamos discutindo a palavra, estudando a palavra juntos. Sim. O leproso falou para o Senhor, se quiseres. O centurião implorando, Senhor. Centurião, ele era um comandante de 100 homens. Ele era um homem importantíssimo. Se fosse olhar pela posição social, Jesus, o que ele era? Ele era um carpinteiro. Se fosse seguir pela posição social. E ele era um centurião, era um homem que pertencia, outro detalhe, ele pertencia à guarda. Ele não era nem judeu. Não era judeu. Nem foi ensinado nas leis judaicas, sabendo que Jesus era filho de Davi. Temos que fazer essa exegese do texto, saber que ele era um romano, e ele então
era poderoso, mas quando diante de Jesus, irmãos, isso é extraordinário. Diante de Jesus não existe ninguém com poder, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Então, pessoas de fé são humildes, não exigem nada de Jesus, porque creem no seu poder e sabedoria. Ah, Senhor, eu ordeno. Não tem hoje muitas pessoas que oram dessa maneira? Chefe de Deus. Eu ordeno que seja curar, eu ordeno isso. Ordena o quê? Quer ordenar para o Senhor? Quer ordenar para o próprio Deus do universo, Criador de todas as coisas? Então, irmãos, cuidado. Se alguém orar assim, tenham paciência. Pois não, irmão. Pastor, eu creio que tem uma diferença. Quando Jesus ele vai curar alguém, quando ele vai orar por alguém, ele ordena a doença, ele manda na doença, né? E ele manda, ele fala assim, eu ordeno que você fique curado, ponto. Ele nunca ordenou a Deus alguma coisa, né? Ele nunca voltou, Pai, eu ordeno que o Senhor me faça isso. Aí eu penso que quando a gente faz isso, a gente acha que é chefe de Deus, né? A gente como determina diz assim, isso. eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, e como filho do rei eu tenho direitos, e ordena e pede e exige. Mas eu creio que sobre a doença a gente deve ordenar a cura, sobre a doença. Mas em nome de Jesus. Porque, e aí nós vamos voltar assim, se Jesus quiser curar, nós podemos ordenar, mas se Jesus não quer, nós temos que tomar muito cuidado quando nós usamos esta palavra. Nós falamos, doença, saia em nome de Jesus. Mas se Jesus não quer, quem é que ordena? É o Senhor Jesus. Então nós precisamos ter a humildade, porque o Senhor sabe todas as coisas. E outra, quando nós vamos falar, eu ordeno, será que aquela enfermidade que está ali, não é que Deus está permitindo por algum motivo? Como que nós vamos entrar numa ação sem conhecer, sem saber mais a vontade de Deus, estar ordenando? Precisamos ter muito cuidado quando nós estivermos orando, porque tudo tem que ser feito em nome de Jesus. Será que essa ordem que nós vamos ler tem o aval, tem a assinatura, tem será que tem? O advogado, perante o juiz, não pode dizer uma coisa assim. Então, é isso que precisamos ter cuidado quando nós vamos ordenar. Ou doença, saia dela. Ou enfermidade, saia. Eu ordeno que saia. E nós não podemos fazer isso. Nós podemos pedir em nome dEle, implorar em nome dEle. Senhor, basta orarmos, porque Jesus nos ensinou assim. Seja feita a tua vontade. E Ele tem poder em teu nome. O nome dEle tem poder para fazer todas as coisas. Nós não podemos ordenar, porque o nome dEle é poderoso para fazer tudo. Não é a nossa palavra de ordem, não é a nossa direção que vai fazer uma enfermidade. E às vezes, quando se usa até dessa maneira, eu ordeno em nome de Jesus, às vezes não está consciente direito, não sabe direito se aquilo é, e a pessoa vai e continua. Eu soube de uma pessoa que estava com câncer, e pessoas oravam, impunham a mão, ordenavam em nome de Jesus, a pessoa foi e morreu. Como fica aí o nome de Jesus, como fica aí a palavra de Jesus, como fica o testemunho de fé em relação àqueles que estão circulando. Cuidado quando nós temos que cuidar. Quando vamos orar, tem que ser o nome dEle. O nome dEle é precioso para isso. Não precisamos estar ordenando nada. Podemos usar o nome dEle. Pois não, irmã. Por isso que a fé, ela é o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Porque eu preciso ter fé, tanto para crer naquilo que Deus já expressou como vontade dEle e obedecer, quanto eu preciso ter fé para caminhar debaixo daquelas coisas que eu não entendo e que estão debaixo da soberania de Deus. Isso.
Então, assim, são duas posturas que nós precisamos ter. São duas coisas diferentes que estão diante do cristão. Há coisas que Deus já expressou como padrão de vida para nós e que nós precisamos ter fé para viver segundo esse padrão expressado por Deus, que é cumprindo a vontade de Deus. E daí a gente vai ver que muitas vezes nós resistimos a isso porque nos falta a fé de crer que Deus é quem mandou que nós fizéssemos. Se Deus mandou, nós deveríamos obedecer. Ponto. Isso nos nossos relacionamentos é muito claro, né? Porque a gente vai ver às vezes a gente resistindo a fazer a vontade de Deus. Isso é falta de fé na vontade de Deus. E também nós precisamos de fé para caminhar debaixo daquilo que nós não entendemos, que não foi expresso por Deus. É a vontade de Deus curar ou não curar o câncer que a pessoa tem ou não, mas independente disso, é a vontade de Deus que a gente caminhe debaixo da fé, na certeza de que Ele é soberano, Ele tem o controle. Ainda que eu ore e Ele não cure, Ele continua sendo Deus. Ainda que eu ore e a pessoa morra, Ele continua sendo Deus. Então nós precisamos de fé. Por isso que a fé, é muito legal estar falando sobre isso, porque a fé é quem vai definir o nosso comportamento como cristão. Agora, aqui nós encontramos, nós vamos ver outras posições. Nós falamos sobre isso porque nós precisamos, há uma tênue, sabe, entre uma linha tênue, porque Deus é soberano e nós muitas vezes não entendemos a soberania dele, a vontade dele, a propósito dele, o que ele quer. E aí o que compete a nós, como seus filhos, é orar em nome de Jesus, que ele fala para nós intercedermos e nós orarmos e pedimos em nome dele, mas nós não devemos, pelo menos no meu parecer, ordenarmos nada. Pois não, irmão? É complicada essa questão, porque as pessoas esquecem da soberania de Deus. Hoje em dia nós temos uma confusão muito grande na igreja, inclusive na nossa, sobre o que é a soberania, qual é a vontade de Deus. Se nós somos realmente submissos a essa vontade. Então, pedir a Deus é pedir. Eu peço com a minha fé, Senhor, se possível, faz. Mas eu estou dependente da sua soberania. Eu não posso chegar e determinar, doença, sai. E se não for a vontade de Deus? Aquela pessoa realmente morrer. E se aquela pessoa realmente for curada pela vontade de Deus, e as pessoas que não foram, como ficam? Aí é que está. Então nós temos que pensar muito no que foi Jesus, no momento acho que mais difícil da vida dele. Eu pensei nesse instante, o mesmo pensamento. Como foi Jesus ali no Monte das Oliveiras, ali, antes da cruz? Eu acho que o momento mais difícil foi no Getsemane. A hora que ele ora e sangra no suor, tamanho sofrimento. Jesus tinha o poder de passar o cálice. Tinha. Mas não, ele se submeteu à soberania de Deus. Seja feita a tua vontade. Se for possível, passa de mim o cálice. A tua vontade, mas se não, faça a tua vontade. Por isso nós temos que aprender com Jesus. Por isso que nós falamos que Jesus é o próprio Deus presente nos ensinando. E quando nós lemos a palavra, ele é Deus presente nos ensinando. Não é só nos ensinando em coisas assim maravilhosas, de conquista, não. É nos ensinando a submissão à vontade de Deus. A submissão à soberania e à vontade de Deus. Só tem um texto de 1 Timóteo 2, 1, que eu acho que traduz bastante, só para a gente não ficar na opinião, né? Porque senão alguém pode dizer que é opinião nossa, né? Então, a palavra de Deus diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e todos os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então, quer dizer, a ordem de Deus principal não é curar todo mundo, é orar, interceder, buscar, falar, pregar, enfim, e quem vai efetivamente realizar é o Espírito Santo. É o próprio Deus.
É a própria presença do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes homens fazem oração dessa natureza, né? Eu não estou aqui defendendo aqueles que fazem em seu nome. Eu estou defendendo aqueles que, por excesso de fé, inclusive, é por fé, ele faz algumas determinações. Mas, deixa eu terminar. Então, assim, ele diz assim, muitas vezes, algumas pessoas oram, e muitas vezes é por excesso de fé que ele vai por risco, porque ele confia em Deus, naquilo que também está registrado na palavra de Deus, que diz, esses sinais seguirão os que crerem. Aí eles se lançam em fé. Muitas vezes também precisamos ter muito cuidado nesse sentido, quando tocarmos nesse assunto, porque muitos fazem porque Deus os toca, em fé, em fé, em fé. Então, assim, não porque estão querendo, mas assim, a fé é tamanha que faz o que o centurião fez. Senhor, não precisa da minha casa, não. Basta uma palavra tua. Eu ia comentar esse texto agora que o Zinaldo colocou, porque a gente está falando de fé, né? E Jesus, ele chega a falar isso aí, que esses sinais seguirão aqueles que creem. E a fé é a crença. Curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, e ele vai determinando um monte de coisas ali. Tem um texto que diz do jovem possesso, o jovem epilético, que Jesus ele chega e fala assim, os discípulos falam, quem pecou? Foi o pai? Foi não sei o quê? Não, Jesus fala assim, não, foi para que a glória de Deus fosse revelada. Então eu creio que toda a cura que acontece por meio da fé no nome de Cristo Jesus, é para que a glória de Deus seja revelada e para que o reino de Deus seja manifesto por causa dos sinais do reino de Deus. Não necessariamente eu estou dizendo que vai acontecer, só estou dizendo que quando acontece, é para manifestar o reino de Deus e não para a vanglória do homem, mas sim para o nome de Jesus ser exaltado e para a glória ser a Deus, para os frutos, né, serem glorificar o nome do Pai. Então é mais ou menos isso. Vamos ver até um detalhe a respeito do apóstolo Paulo. Ele teve a coragem de pedir 3 vezes pela cura do famoso espinho na carne, que era uma senhora dor que ele possuía, e que, segundo o Dr. Shedd, ou se tratava de uma bela cólica renal, que nós conhecemos muito bem, né? Ou então no fígado, não sei quem já teve, que também é daquelas. Então, pelo que o Dr. Shedd diz, deve ser, pelas palavras que ele usa, deve ser isso. Inclusive, por isso que Lucas, que era médico, estava constantemente com ele para preparar os chazinhos, os remédios, os analgésicos daquela época. E Paulo teve a coragem de pedir 3 vezes. E sentiu que Deus disse para ele, olha, você vai ficar com essa dorzinha, porque minha graça te basta. Esse é um detalhe. Uma outra coisa que eu não me preocupo com essas questões, sabe por quê? A palavra de Jesus diz assim, estes sinais seguirão. Eu não preciso perseguir. Eles seguirão. Sabe? É interessante que no ponto que nós chegamos, e volta e meia, eu tenho que citar água fria, e os irmãos e as irmãs, eu sinto aqui porque eu não tenho sentido esse ciúme. Bom, nós estamos na internet, então eu vou usar a palavra. Esse ciúme bobo, né? Esse ciúme bobo. Mas teve um outro lugar que eu tive que parar, nós paramos porque tinha ciúme. Lá na Água Fria nós ficamos 11 anos, e a igreja foi indo, e nós todos fomos indo. Então o rebanho do Senhor chegou num ponto, assim, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, que era a coisa mais interessante, que durante o culto tinha pessoas que ficavam curadas, sabe? Ficavam curadas. E teve um dia que eu estava andando assim, levantou uma pessoa que estava indo na igreja, uns 3, 4 domingos já, ela levantou e veio assim, ela era uma mulher, né? Mais ou menos, grande estatura, mais ou menos da minha altura assim, ela levantou assim para me pegar, sabe? Levantou para me pegar, e quando eu cheguei perto, eu só olhei para ela, ela sentou,
E eu simplesmente saio em nome de Jesus. E aí o grupo de oração pegou essa irmã, levou para não ser espetáculo. E esta pessoa ficou depois na igreja, ela mudou, foi para São Bernardo do Campo, para a igreja de lá, mas durante muito tempo. Então é uma coisa interessante. Esses sinais seguirão. É só nós crescermos na intimidade com Deus, esses sinais vão seguir. Não precisa se preocupar. Só para acrescentar, eu ouvi um pastor falando uma vez, o nome dele é Todd White, ele é um americano, tem muitos vídeos dele na internet, e ele fala o seguinte, que a doença para o corpo é igual ao pecado para a alma. Ele faz essa analogia. Ou seja, se Jesus quer curar o pecador, curar o pecado da alma do pecador, ele também quer curar a dor do cara, da pessoa, do homem ou da mulher, do pecador ou da pecadora. Mas agora, eu creio que temos que estar debaixo da soberania de Deus. Isso eu creio. Só que eu creio que muitas vezes essa palavra soberania, a gente não entende a autoridade que a gente tem no nome de Jesus, porque Jesus disse que tudo quando pedis em meu nome, o Pai vai conceder. Amém, tem a vontade de Deus, eu creio plenamente na vontade de Deus. Eu creio que Deus, se quiser curar, Ele vai curar. Se não quiser curar, Ele não vai curar. Mas que nós temos que pedir, tem. Eu creio nisso. Sim. E é uma forma de exercer a nossa fé. É uma forma de exercer a nossa fé. Nesse capítulo, cada vez que Jesus se via diante da necessidade humana, quão satisfatoriamente ele responde à necessidade da pessoa. Vamos ver aqui, olha, de uma maneira satisfatória, de uma maneira certa. Ele falou assim, o leproso pediu o que para ele? Ser curado da lepra. Ele não pediu dinheiro, ele pediu para ser curado da lepra. O centurião também não pediu para ele. Ele pediu para curar o servo. Então, nós podemos perceber o que significou para o intocável leproso ser tocado por Jesus. Gente, podemos imaginar? Vamos, inclusão, sentir-se amado. Usar o termo que nós usamos a semana passada, sentir-se amado, sentir-se aceito, sentir parte de. Pastora, tem uma coisa mais linda ainda, que eu acho que... Porque a pessoa que tinha defeito na época, ela tinha o conceito de não ser salva. Por ser pecado... Ela não tinha a bênção de Deus, ela não era salva. Então, Jesus fala assim, apresenta-te ao sacerdote, vai lá, cumpre o que Moisés determinou, que é a lei, né? E assim, perante a sociedade ali, ele estava salvo. Perante a lei da época, ele estava salvo a partir da cura, né? Então, ele foi incluído na sociedade e perante a religião da época, ele foi dado como salvo. A maldição tinha acabado sobre a vida dele. É para vermos que o que eu achei assim, extraordinário. Quem já teve a oportunidade de ver um leproso? Quem já teve a oportunidade de ver uma pessoa cheia de chagas? Como eu já tive a oportunidade de ver? A pessoa sente amargurada, sente rejeitada, não amada. Ele não se ama, a pessoa não se ama, sente a pessoa pior das piores. Então, quando o Jesus tocou, só o fato dele colocar a mão sobre ele. Uma vez eu cheguei para uma pessoa e dei um abraço. A pessoa falou para mim assim, mas pastora, eu falei, daí eu te amo. Vocês não imaginam o que significa um abraço a uma pessoa que está rejeitada, que se sente rejeitada, ou enferma, ou muito pobre, ou afastada, ou que perdeu algo, ou sentimento que se acha a pior das criaturas. Um abraço em amor. Jesus fez isso. Ele tocou que ele era intocável, mas ao mesmo tempo ele deve ter sentido o amor de ele ser aceito.
dele ser aceito por Jesus. É esse ponto que nós queremos. A cura, ela veio, a cura ela veio pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo ali, mas a cura não foi só física. Foi uma cura emocional, uma cura social, uma cura completa. Irmãos, os irmãos já sentiram-se abraçados por Jesus quando oraram? Já sentiram isso? Já sentiram que vocês orando, Senhor, eu estou aqui, e sente que Jesus está te abraçando, te segurando, te apoiando, eu estou contigo? É extraordinário. Vem da comunhão. E os irmãos já tiveram a oportunidade de abraçar alguém e dizer assim, eu te amo. Independente de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, de você ter poder ou não ter poder, de você ter bens ou não ter bens, mas eu tenho um amor. É um dos maiores formas de nós, o que Jesus fez nesse homem, no intocável ele tocou. E olha, quando nós pecamos, nós nos tornamos intocáveis. Porque nós pecamos e nos afastamos da graça. Nessa situação, quando fala assim de você se sentir tocado em Jesus, por Jesus, quem vive na fileira da intercessão, certo? Não sei quantos já tiveram experiência dessa natureza, mas eu já tive experiências dessa natureza, que quando me coloco na brecha, e são coisas que só é entendido pela fé, a razão não explica, certo? Mas eu já tive a oportunidade de ser abraçado por Jesus na brecha por outra pessoa. Isso. E ele me deu a certeza assim, vou tirar Isinaldo de lá, permanece firme. Isso. Então, essa é uma coisa que você só entende pela fé. Não existe explicação lógica. Por isso que nós estamos estudando fé. Entendeu? Não existe. Por isso que nós estamos estudando fé. Vamos ver o respeito de Jesus pela posição, mas a humildade do centurião é outro exemplo de sensibilidade. Pensando na resposta que Jesus deu a cada pessoa, o que caracteriza a fé desses dois seguidores potenciais de Jesus? Jesus sabia, agora vem a questão do escriba. Jesus sabia que o escriba não estava preparado para os rigores físicos e emocionais de segui-lo. Aquele texto que lemos. Agora o homem, segundo o homem, seguiria o tempo que desejasse, não o tempo de Jesus. Ah, Senhor, eu vou enterrar meu pai. Olha, agora essa é uma pergunta bem pessoal, não vou falar para ninguém, levantar a mão e... Alguém teria essa coragem de dizer, Senhor, mas existe um porquê, fazendo exegese do texto. Não é assim, vou deixar meu pai lá no caixão e vou sair, vou seguir Jesus. Não é isso que está seguindo, não. É isso aí. Fazendo uma exegese mais profunda, esperar um pouquinho, deixa o meu sentimento, porque ele fala de enterrar, não é ele pegar o corpo do pai e levar na sepultura. O enterrar é ele esquecer da perda. É ele esquecer da perda. As pessoas ficam amargando, e ficam enterrando uma pessoa a vida toda. Esse enterrar meu pai não significa que ele vai lá, pega o corpo ia seguir Jesus e deixar o pai dele morto. Não é isso. Se ele estava lá com Jesus, é porque ele não estava com o pai, acompanhando o pai, usando a lógica. Ele estava com o sentimento de perda. Ele estava curtindo, entristecido pela morte. Então ele deu prioridade à tristeza dele, à solidão dele, ao afastamento dele, e não o seguir a Jesus.
O que isso acrescenta à sua compreensão de fé verdadeira? O que isso acrescenta à compreensão de fé verdadeira a nós hoje? Esses textos que nós vemos. Cada um vai pensar. O que isso, qual a prioridade da nossa vida? A fé verdadeira exige prioridade para o reino de Deus. Irmãos, quantas pessoas buscam o reino de Deus em primeiro lugar? Hoje não vou na igreja, não vou estudar a palavra, porque a praia está maravilhosa, o mar está lindo, o sol está lindo, maravilhoso, eu vou para a praia. Não estou contra. Vem na igreja a cada 2, 3 meses, participa do reino uma vez ou outra, quando der tempo. É o caso daquele homem que falou que iria sepultar o pai. Esse iria sepultar o pai. E outras pessoas hoje vão dizer, não, primeiro, deixa eu ganhar mais dinheiro, deixa eu ficar mais rico, deixa eu sair da tristeza, deixa eu desfrutar mais a vida. O jovem hoje, o que vai falar? Eu sou muito novo ainda, deixa eu desfrutar da vida. Hã? Fazer minha pós, fazer meu mestrado. Tem que fazer, mas tem que sem abandonar o reino. Porque o reino nos acompanha onde nós formos. Não só ia comentar isso, pastor, que pelo contrário, a gente não precisa abandonar nada, né? Deus nunca pediu para a gente abandonar as coisas. É que sempre Deus coloca, e é muito legal, toda vez que Jesus chama os discípulos, ele sempre, como Jesus conhece o coração do homem, ele pede não para a pessoa abandonar tudo, mas ele pede para a pessoa abandonar aquilo que ele sabe que o coração dele está na prioridade. Então, o jovem rico, por que Jesus pede para o jovem rico abandonar as riquezas? Porque ele sabia que o coração do jovem estava nas riquezas e não no Senhor. Por que em outras situações, por exemplo, para Pedro e ali nos primeiros discípulos, ele pede para eles abandonarem a família? Porque eles sabiam que a prioridade deles naquele momento era a família. Então, quer dizer, não é que Deus vá, né, exigir que a gente abandone tudo, mas, de fato, se a gente tiver que abandonar, nesse aspecto humano, o que é melhor? É abandonar para seguir ao Senhor e experimentar mais do reino de Deus enquanto a gente está aqui, né? E a gente confunde muito isso com a salvação, né? Então, quer dizer, a salvação, o que Deus quer que nós experimentemos o reino de Deus hoje, né? O reino de Deus, venha o seu reino, seja feita a sua vontade. O reino de Deus não é só a eternidade. O reino de Deus está estabelecido entre nós. Então, só que para eu experimentar, é lógico, né? Como eu não quero que a Tânia case comigo por obrigação, Deus não vai obrigar a gente a experimentar mais do reino, a ser mais usado, a ter mais os dons espirituais, né? Deus vai deixar com que aqueles que querem, aqueles que vêm, aqueles que buscam, aqueles que seguem, tenham essas experiências, né? Só para complementar quem faz isso sabe que Deus não vai exigir nada. Pelo contrário, Deus mima tanto a gente, dá tantas coisas, né? Ajuda tanto no processo. Para impedir que as pessoas se rendam ao Senhor, né? É como se ele dissesse, você não vai existir mais. Mas é muito lindo que a vida com Deus é uma vida de existência perfeita, completa, porque você tem coisas que perdem total valor diante da presença do Senhor para você, né? E Deus traz significado a coisas que talvez não teriam valor nenhum para a gente. O mais importante é a gente saber que aonde nós estivermos, que o Senhor esteja ali, né? E que a gente seja farol de Deus, testemunha do Senhor, né? O reino de Deus se revelando através da nossa vida, seja em qualquer lugar, em qualquer posição, né? É necessário mais que palavras para testemunhar a fé. Que ordem Jesus deu aos discípulos? Naquele texto, no versículo 18 do texto que nós lemos. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Ordenou que passassem para outra margem. Havia uma eminente possibilidade de tempestade.
Mas mesmo assim ele ordena. Quantas vezes ele ordena para nós? Ele fala, Senhor, não dá. Senhor, é impossível. Hã? Que nova compreensão os discípulos adquiriram na consequência da tempestade. 27. Alguém quer ler o versículo 27? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu acho interessante aqui, pastor, é que muitas vezes nós não temos a noção da presença de Jesus ao nosso lado, né? E essa semana mesmo em casa a gente estava vendo a respeito do texto de Maria e Marta, né? Em que Jesus está ensinando, Maria está aos pés dele e Marta está preocupada com os afazeres, né? Da casa, talvez lavando louça, fazendo comida, limpando a casa, e ainda ela chega no mestre e fala: Senhor, estou aqui me matando e a Maria lá tá aos seus pés, né? E acho que Jesus, eu vi um pregador falar que foi exatamente isso. Acho que Jesus pensou: ô Marta, você tem noção quem está na tua casa? Por acaso passou pela tua cabeça quem que está aqui ensinando a palavra de Deus, né? E nesse versículo 27, eu acho que é a mesma coisa, né? Pois é, aqui a mesma coisa, acho que Jesus falou: vocês têm noção quem está aqui no barco? Né? Vocês têm noção quem está com vocês aqui em meio à tempestade? E no nosso dia a dia, gente, nós temos noção de quem está caminhando conosco, efetivamente, em meio às tempestades, Olha, em meio às assim, dificuldades. Eu Né? fico assim, ó, E a gente está preocupado. arrepiada, porque é tão forte essa presença de Cristo, e às vezes a gente luta tanto, sofre tanto, se angustia, esperneia, faz de tudo e não tem noção. Tem noção, mas na hora não confia. percebe. Então, não age como. Nós estamos que nem a Marta, né? A gente está que nem a Marta, preocupado em lavar a louça, fazer comida, limpar a casa. Estamos que nem os discípulos aqui, com medo da tempestade, da onda, do barco que vai cair. Mas a verdadeira noção da presença constante de Cristo conosco é o que tem que ficar, né? Nós estamos para mudar. Esses dias nós passamos, acho que anteontem, entramos sabe aquela tempestade? As ondas pareciam que iam nos afogar. Foi uma pessoa da companhia de mudança lá em casa fazer o levantamento do que nós íamos levar. Nós só vamos levar isso para o mais barato. A gente não imaginava. Aí quando chegou a Érica toda feliz: mãe, chegou orçamento, pai, chegou orçamento. Quando veio, a onda veio assim, cobrindo a gente. Senhor, onde vamos arrumar esse dinheiro? O que é que nós vamos fazer? Aí começamos, vamos fazer isso, vender tudo que a gente tem, vamos fazer uma lista, começar a vender as coisas, não vamos levar mais nada. Mas entramos, eu fiquei tão agoniada, depois eu sentei e estava escrevendo sobre fé. Estava escrevendo sobre esse texto. Falei: Senhor, se for para levar, que leve. Se tiver dinheiro, que tenha. Se for deixar tudo aqui, que fique. Aí eu falei: Senhor, tudo está na tua mão. Se não der para levar nada, não levo, eu vou. E se for da tua vontade que nós vamos ir, nós estaremos indo para lá. Nós dois ficamos assim, ele ficou com dor de cabeça, uma dor tremenda de cabeça. Eu fiquei, a minha coluna, meu ciático estava doendo, doeu mais ainda. E nós estávamos assim, onde nós vamos conseguir 24 mil reais para nossa, só levar isso. Aí falou: Senhor, vai abrir oportunidade. Ou deixamos para trás, mas vamos ficar na paz. Eu fui deitar, falei: vou deitar. Deitei, dormi. Aí orei e falei: Senhor, tudo está na sua mão.
eu estou falando sobre fé, estou escrevendo sobre fé, e eu primeiro preciso vivenciar essa fé. Então, esse dinheiro, se tiver esse dinheiro, tudo bem. Se não tiver, se não puder levar também, tudo bem. Falei, estou nas tuas mãos, Senhor. Nós estamos nas tuas mãos. E seja feita a tua vontade. É aonde a tempestade, a questão da saúde, uma enfermidade que parece que não tem cura. E nós estamos vivenciando isso em família. Nós estamos vivenciando isso. Estamos orando. Então, irmãos, nós assim, por que o sufoco na tempestade vem, e se nós bobearmos, a onda nos encobre e a gente morre afogado. Então, os discípulos aprenderam. Quando Jesus disse que iria para o outro lado, ele queria chegar lá com ou sem tempestade. Quando Jesus fala que sim, é sim. Eu vou, eu faço, eu faço. Eu tenho poder, ele faz. Ele não se deixa frustrar por uma tempestade, quer em seus objetivos, quer naquilo que deseja fazer em nossas vidas. Você já teve experiência semelhante numa das tempestades de sua vida? Eu já falei da minha, agora que nós estamos passando. Pastora, eu não tive, aliás, para mim a vida é recheada dessas tempestades. Mas assim, eu queria trabalhar a causa, voltar de novo à questão da causa. Porque o crente é tão vulnerável, nas tempestades? Porque geralmente, assim, nós confiamos em Deus, nós conhecemos a Jesus, praticamos caminhada, certo? Já caminhamos com Ele, e quando chega uma tempestadezinha dessa, o que acontece? Te leva para a cama, o ciático dói, a cabeça explode. Assim, somos homens de fé. Isso não invalida, né, a sua fé. Isso não invalida. Não, somos homens de fé, somos mulheres de fé, então. Mas generalizando assim, né, nós somos pessoas que temos essa fé, já caminhamos com Jesus, já tivemos 1000 experiências, mas somos acometidos. Por que será? A causa, eu queria causa. Porque, olha, lembra da carne lutar contra o espírito? E o espírito luta contra a carne? Quando nós recebemos uma notícia assim, a princípio que vem a carne. Tenho dinheiro, não tenho dinheiro, faço, não posso, não consigo, tal, vou faltar, vou precisar. A carne. Mas quando nós nos aquetemos, foi no caso, eu falei, eu vou dormir. Eu fui deitar para poder desligar desse sentimento. E depois, quando acordei lá na cama, comecei a orar. Senhor, me perdoa, porque eu coloquei prioridade na minha vida. E aqueles que não conseguem dormir? A vontade é tua. Quem não consegue dormir, vai ter que orar a noite inteira, até que colocar diante de Deus. E eu digo o seguinte, que Deus me faz dormir, porque Ele sabe quem eu sou. Que eu só aquieto o meu coração e depois eu acordo tranquila, e Ele me faz dormir tranquilo, e quando eu acordo, eu falo, Senhor, me perdoe de tudo isso. Eu estou falando isso, eu poderia falar, a pastora que está falando sobre fé. Não, porque nós lutamos a nossa carne, os nossos desejos, a nossa vontade. Irmãos, a minha vontade é ficar no Brasil. Aqui, mas minha filha está lá. Estaremos aposentados. O nosso ministério foi aqui. A minha filha está lá. A carne. O amor da minha vida, que é o fruto que Deus deu para mim como mãe e com Ele como pai, está lá. Então, o que acontece? Pesamos. Nós vamos para lá, e aí a Érica mesmo falou, vocês podem continuar o ministério de vocês lá com brasileiros. Eu já falei, e eles estão esperando vocês chegarem lá. Na parte ministerial, na parte de trabalho, na parte de ensino, vocês vão estar lá. Discipulado, eles estão pedindo discipuladores lá.
e brasileiros. Então, eu falei, Senhor, estamos nas tuas mãos. É terra diferente? Sim, é terra diferente. Mas o pastor usa um termo em relação à nossa filha. Ontem ela percebeu o momento que nós estávamos vivendo esse drama, e eu comentei com ela, filha, você foi nova para lá. Como as portas aqui estavam fechadas para o trabalho dela como engenheira, na área elétrica, é muito fechado o Brasil. Ainda continua sendo, para diversas profissões. Mulher no Brasil como secretária vai bem, né? Como professora, razoável. Mas como engenheira elétrica, para pegar no pesado, é difícil. Então, ela percebeu que lá estava aberto e continua aberto. Quando ela chegou, só na empresa onde ela foi admitida, estavam precisando de 270 engenheiras na área dela, para ter uma ideia. Então, ela foi para lá, 20 e poucos anos, foi para lá, e tudo bem. Aí eu falei assim, agora, você imagina alguém como nós, que fomos nos realizando no trabalho que Deus chamou para nós, e você viver 70 anos num país realizado, e chegando um momento que você vai parar, você vai para um lugar onde é tudo diferente, nós entramos em crise, sim. Você tem que olhar para nós e perceber que nós estamos em crise, mas nós estamos indo por um bem maior que Deus nos colocou, que é você. E aí ela só chorou e não protestou mais. Mas é bom lembrar que vocês são como Caleb. Vocês têm hoje o mesmo vigor, por mais que pareça que não, né? Lá de trás. Então, Deus é com vocês, né? E eu queria dizer aqui, por que a gente é tão vulnerável nos momentos da tempestade? Porque a gente tira os olhos de Deus e coloca os olhos na tempestade. Há um ano atrás, o Robinho quase morreu e ele passou mal no dia 9 de dezembro. E eu tinha entrado, por alguma razão que eu desconheço, o Espírito Santo mandou que eu entrasse num jejum de 21 dias. E eu entrei 2 dias antes dele adoecer. E eu quero dizer assim que nós recebemos uma notícia de morte dele, de que não havia, as chances eram muito poucas de que ele conseguisse chegar. Porque o rim parou, os batimentos cardíacos não respondiam, a pressão foi a 6/4. E assim, em todo o tempo, eu mantive os meus olhos em Deus. Quando o diabo chegava para mim e falava assim, olha, não dá, eu ia para o corredor do hospital e eu falava assim, Senhor, os meus olhos estão no Senhor e na promessa que o Senhor fez para nós. Por isso, assim, que eu sei que é muito polêmico, mas em alguns momentos Deus vai exigir de nós, a situação vai exigir de nós, posições de fé que contrariam completamente o que os seus olhos estão vendo. Então, assim, eram pessoas clamando em todo canto do Rio de Janeiro. Uma prima nossa que a gente não via há anos ligou de madrugada, que ele quase morreu, e falou para o meu irmão assim, está tudo bem na casa de vocês? Está, mas está tudo bem? E meu irmão falou, o que foi? Ela falou assim, eu vi vocês chorando muito à noite, tem morte sobre a vida da família de vocês. E ele falou, José, você está sabendo alguma coisa do Robinho? Não, o Robinho está muito mal no hospital. E eu quero dizer assim, que o que nos... Aí tá bom, passou esse ano. Quando foi em maio desse ano agora, o nosso cunhado, marido da minha irmã, cai dentro de casa e morre. Infarta, e não dá tempo nem da gente clamar a Deus. A gente não teve nem como ir para o Senhor e falar, Senhor, cura ele. Não teve nem tempo. Ele caiu e já foi para o hospital morto. Então, assim, mas em tudo, o Senhor é soberano. Porque você precisa tanto de fé
para crer que Deus pode curar, como você precisa de fé para que aquela pessoa que não foi curada também era a vontade de Deus. E isso é muito difícil, porque é um confronto com a nossa fé. Mas isso não pode nos impedir de clamar a Deus e crer que Ele pode fazer. Ainda que Ele não faça, Ele pode fazer. Ele faz, porque nós vimos semana passada sobre amor. Ele nos ama de uma maneira tão profunda, mais do que nós possamos estar imaginando, porque o nosso amor está envolvido com nossa carnalidade, com os nossos desejos, nós não temos a profundidade. Deus é, por isso que diz a palavra, Deus é amor. Quando se fala em amor, se fala em Deus. Esse é amor perfeito. Por isso que na soberania dEle, na grandeza dEle, o que acontece na nossa vida, tudo é amor. Então, na cura, ou na morte, ou na perda, ou na conquista, é amor. Então, por isso que nós estamos falando sobre fé, porque por isso que nós estamos estudando fé antes de ver o próximo estudo, porque fé é o veículo pelo qual nós entendemos esse amor de Deus. É o veículo que nós passamos a amar a Deus e passamos a entender mais o amor ao próximo. A fé é o que nos leva a descansar no braço dele, a nos envolver nos braços dele. Mesmo embora a nossa carnalidade, a nossa luta de ser assim, de ter, de se perder, de conquistar, como disse o pastor, vivemos a vida toda aqui, eu vi 72 anos aqui, me aposentei, tenho minha família, está tudo bem. Agora, vou para uma cidade, eu falei para ele, como é que eu vou estudar inglês? Eu nunca me incomodei com inglês. Mas não tem problema, nós temos uma comunidade de brasileiros lá maravilhosa, tem um grupo de discipulado brasileiros, não tem problema. E Deus está falando assim, está vendo, filha? Já preparei um lugar para você. E um trabalho para continuar o meu ministério. A minha filha falou, mãe, o pastor lá de brasileiros falou assim, não vejo a hora dos seus pais chegarem. Aí ela falou, olha, eles são metodistas. Eu falei, não tem problema. Ela falou assim, acho que ele não é batista também. Aí eu falei assim, não tem problema. Então, o que acontece? Deus, nós costumamos falar, Deus está lá trabalhando em nós, para nós irmos com todo o nosso coração, irmos na mão dele, assim como a gente recebe uma igreja, sem saber a igreja, sem conhecer a igreja, e nós dispomos ao trabalho, nós vamos para uma terra também. Quero só dar rapidinho O mar se tranquiliza com a ação suprema do poder salvador do onipotente Deus. Como diz o Salmo 89, ó Senhor, quem é poderoso como Tu és? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, Tu amainas. Os discípulos, maravilhados com a testemunhada, reconheceram que Jesus é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Agora aqui, que tipo de fé tem os demônios? Esse acho que vou deixar para a próxima semana. A semana que vem nós continuaremos essa... Tá. Tem acampamento dos jovens. Então, nós vamos ter uma lição diferente. E no outro, então, nós continuaremos sobre a questão da fé. Que pena, né? Temos que interromper. Não é? Ao longo dos últimos domingos, nós temos vivenciado experiências incríveis aqui, com relação a essa palavra que os pastores estão nos trazendo. E nós louvamos a Deus pelo espaço da Escola Dominical, que é um espaço onde a experiência de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada juvenil, nos traz a reflexão. As diversas maneiras de entendimento, as diversas maneiras de experiências com o Senhor. Isso que é importante. Essas experiências agregam, somam. Não é? Pode ser que nós tenhamos interpretações, visões diferentes sobre a mesma palavra, mas o que importa é que nós temos a mesma fé.
o mesmo objetivo. E eu louvo a Deus pela vida da pastora, pela vida do pastor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui. A família do Dani que está nos visitando mais uma vez, é muita alegria vê-los aqui conosco, não é? Essa casa, obviamente, é de vocês, é do Senhor, mas é de vocês também, não é? A Maciel, que eu apresentei aqui no início da escola dominical, eu louvo a Deus pela tua vida, que Deus abençoe nos estudos, não é? Nós temos outros amigos aqui, como o Mateus, como o Fernando, como o Dani, que também estão cursando esse curso de teologia. É um desafio, mas o Senhor está no controle, não é? Que Deus possa estar realmente abençoando a vida de vocês. Nós vamos encerrar a nossa escola dominical, mas hoje não teremos um encerramento normal como fazemos, em função do avançar da hora, mas eu gostaria de dizer que a escola dominical domingo que vem funciona normalmente. Teremos o acampamento dos jovens, obviamente os jovens não estarão conosco, mas nossos pastores estarão aqui, não é? A igreja estará funcionando normalmente. Aqueles que não estiverem viajando, não estiverem no acampamento com jovens, com juvenis, não é? Estarão conosco aqui, ok? Que Deus realmente abençoe vocês. Eu gostaria que nós ficássemos em pé e estivéssemos orando, agradecendo a Deus por esse domingo lindo, maravilhoso. Eu pediria ao meu irmão Luiz Roberto que viesse aqui à frente orar por nós, orar pela nossa escola dominical, pela nossa igreja, pela vida de cada um, de cada irmão, cada irmã. Ele tem sido um dos nossos companheiros aqui, juntamente com o Zinaldo e outros irmãos que estão colaborando conosco com os seus dons aqui na escola dominical. E nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos. E como nós dissemos no início, todos nós temos dons. Venha participar. Não conosco, venha participar com o Senhor aqui da escola dominical. Amém? Nós possamos estar orando e encerrando com a oração que Jesus nos ensinou. Nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos, Pai, pelo dom da vida, pela alegria de estarmos na Tua casa, podendo estudar um pouco mais a Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai, pela lição que nós pudemos compartilhar hoje. Trouxe muito às nossas vidas, esclarecendo, ensinando, mas acima de tudo, Pai, dando o entendimento necessário para que possamos entender mais sobre a fé que temos em Senhor, que devemos ter no Senhor, Pai. Te agradecemos, Pai, pela pastora e o pastor que estão se dispondo a apresentar à igreja esse estudo. Que eles possam ser abençoados cada vez mais em Teu nome, Pai. Principalmente uma data festiva como a de hoje, Pai. Que o Senhor esteja no comando de todos os momentos desse dia. Que o Senhor esteja preparando cada ato que nós vamos ter esse dia e no culto à noite, Pai. Que o Senhor esteja aqui presente, mostrando que o Senhor é Deus. E, acima de tudo, que o Senhor nos ama incondicionalmente. Te agradecemos pela Tua igreja, Pai. Que ela possa estar aqui cada vez mais como um farol neste bairro, Pai. Mostrando o caminho para as pessoas, que é o caminho da salvação. E que nós possamos apresentar Jesus a cada vida aqui que nós tocarmos, Pai. E que elas possam ser confortadas e salvas por Ti, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ok, irmãos, um bom domingo a todos. Até logo mais.